Bom dia a todos. Hoje o nosso assunto será sobre ansiedade, tá? Nós iremos ler, irei ler junto com vocês, o livro de Marcelo Nix e Bruno Raso. Depois nós vamos ler do Augusto Cury o que eles acham, falam sobre ansiedade, tá bom? É um tema assim que está muito evidente ultimamente, né, devido a tudo que nós estamos passando no nosso país, que só notícias ruins, a gente quase não tem nada de bom, então as pessoas estão ficando muito ansiosas, tem gente que está tomando até calmante, não sabe como lidar com isso. Então nós vamos falar sobre as chaves para o bem-estar emocional. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, quase 1 milhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Ó, 1 milhão não, ainda estou sendo boazinha. Quase 1 bilhão, é muita gente, né? 1 bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental. Presta bem atenção, 14% dessas são adolescentes. Vocês acham que adolescente não tem? Transtorno tem, né? Porque eles sentem, eles podem não saber o que está acontecendo, mas eles sentem dentro de casa, pai desempregado, faltando as coisas, né? Não podendo pagar a escola, não podendo pagar nada para eles estão sentindo. Mais de 1 em cada 100 mortes são causadas por suicídios devido ao transtorno mental. 58% deles ocorre antes dos 50 anos de idade. Transtornos mentais, gente, são a principal causa de incapacidade. Pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, porque o transtorno mental, ele não fica só no transtorno mental, vira um combo. Ele vai afetando outras partes, tá? Quando você vê, você já nem levanta mais da cama, né? O abuso sexual infantil é que nós estamos vendo muito, mas muito mesmo nas notícias ultimamente, tá? É infantil. E o abuso emocional são causas significativas de depressão, né? O que é abuso emocional? A pessoa ficar o dia inteiro na sua cabeça, falando, te enchendo a cabeça. Isso aí é um abuso, né? Sem dúvida, esse é um quadro alarmante e que inspira reflexões, né? Estudo, debate para saber como combater. Muitos ao nosso redor estão sofrendo e adoecendo emocionalmente. Aproveitando esse gancho, eu gostaria de perguntar para vocês: vocês acham que tudo isso está acontecendo tem a ver com alguma coisa política que está acontecendo no nosso país? Estou falando do nosso país, os transtornos que nós estamos vendo aqui. Claro que sim, né, gente? Você nunca sabe o que vai acontecer, o que nós podemos esperar, né? Ninguém pode voltar atrás e começar de novo. Contudo, embora sejamos influenciados por nossas experiências, né? O sentido que damos a elas é determinante. É o sentido que atribuímos aos fatos e a relevância com a qual os consideramos que definirão o papel e a influência que eles terão no nosso presente. Assim, embora o passado traga influências inegáveis, né, para a nossa vida, podemos começar a escrever uma nova história a partir de agora. Aliás, o passado não existe mais, né? Existe se você quer que existe, tá? E o que você não quer enterrar seu passado, aí ele vai existir mesmo. E o futuro ainda não aconteceu, o futuro ainda virá, né? Tudo o que temos é o presente. Compreender isso é muito fundamental
para superar as barreiras emocionais e viver uma vida livre de amarras limitantes do nosso passado e sem o peso opressivo, né, de preocupação com o nosso futuro, né? As emoções, gente, são reações básicas, instintivas que são atividades diante da nossa situação. Elas rapidamente alteram o funcionamento do organismo para nos preparar involuntariamente para o enfrentarmos cada situação, né? Seja ela boa ou ruim. As emoções dão significado e relevância à nossa vida. São as cores com as quais pincelamos as mais diversas experiências. Portanto, todas as emoções são importantes e não são intrinsecamente boas nem mais. Na verdade, é a maneira como aprendemos a lidar com elas que produz efeitos positivos e efeitos negativos, né? Doenças emocionais é a perda de capacidade de lidar equilibradamente com as suas emoções. Enfermos emocionalmente passam a tomar atitudes ou ter reações exageradas em relação ao evento gerador. Por exemplo, uma tristeza grande e duradoura demais, uma preocupação excessiva, um medo apavorante, um desânimo profundo, a perda completa da alegria e o interesse, os vícios. Os vícios também deixam depressivo, dívidas deixam depressivo, falta de emprego deixa depressivo, morte na família deixa depressivo. Tudo pode desencadear uma reação muito grande na nossa vida. Esses comportamentos ou atitudes acabam se traduzindo em uma disfunção emocional que vai afetar diretamente a nossa vida, causando danos às relações interpessoais, ao trabalho e ao ambiente doméstico, com efeitos nocivos à saúde física e mental. Se você ficar o dia inteiro na internet, você vai ficar depressiva. Se você ficar sozinha, isolada, você vai ficar depressiva. Nós não nascemos para viver sozinho, né, numa ilha. Nós temos que estar rodeados de pessoas que nos agradam, né, gente? Não estou falando de pessoa ruim. Então, vocês têm um pacote com muitas opções. As 6 emoções básicas são raiva, nojo, medo, tristeza, surpresa e alegria. Todas as emoções têm sua função e nos auxiliam a lidar com diferentes situações na nossa vida. O estresse tem sua função e nos auxilia a lidar com diferentes situações da vida. O estresse é uma condição bioquímica de emergência que produzimos os hormônios da adrenalina e cortisol, que mobilizam o corpo para enfrentar uma ameaça iminente. A alegria, ela nos ajuda a extravasar sentimentos de satisfação e gratidão. Assim, também a tristeza nos permite sublimar a perda expressa no luto. O medo, ele é um mecanismo de alerta para perigos, né, à nossa vida, sinalizando que devemos fugir, ter alguma precaução. A lista, gente, de emoções poderia continuar, porém torna-se evidente que, de modo natural, as emoções devidamente reconhecidas intermediam nosso relacionamento com o mundo ao nosso redor. Existem também muitas outras emoções, conforme indica o quadro a seguir que eu vou falar para vocês. Uma habilidade fundamental, né, que deve ser ensinada e desenvolvida desde a infância, é aprender a reconhecê-la e dar nomes a elas. Vamos ver se você conhece as emoções que a gente mais
lida com ela no dia a dia. Desprezo, ciúme, inveja, nós já falamos sobre inveja, né? Vergonha, curiosidade, alívio, diversão, gratidão, compaixão, admiração, inspiração, perdão, serenidade e esperança. Tudo isso está na nossa vida diariamente. Nós vamos parar por aqui, que a lista é enorme. Então, vocês estão vendo que você ficar com depressão, ansiedade, é uma doença muito comum ultimamente, que muita gente está morrendo por causa da depressão. Então, vocês têm que fazer o quê? Diante dessa tristeza que está acontecendo, né, no mundo afora, nós temos que buscar a Deus, gente. Deus é a nossa solução para o nosso problema. Se nós perder até a fé em Deus, nós vamos para o abismo total, né? Não estou querendo apavorar vocês, mas é a da realidade. Quem tem fé em Deus cura mais rápido de todas as suas doenças, né? E eu não falei ainda, que eu já falei outro dia, mas não falei hoje, da doença da alma, que o corpo se adoece, mas a sua alma adoece muito também, mas muito mesmo. E o pior, que a doença da alma, você não toma remédio para ela. Não existe remédio para a dor da alma. Só Deus que pode curar a sua alma. Então, se você está atravessando qualquer uma dessas que eu já falei para você, ansiedade, síndrome de pânico, né? Que tá muita gente, síndrome de pânico dá em gente rica, gente pobre, tá? Independente de você ter dinheiro ou não ter. Não tem esse negócio, não. Porque é só pobre que fica, não. Rico também tem. Então, vocês têm que ver qual dessas aí que está te atormentando mais. Faz uma lista do que te atormenta hoje. E vamos pedir para Deus tirar você desse fundo do poço, dessa depressão, se é vício de droga, se é alcoolismo, se é desemprego, o que está desencadeando essa doença na sua vida. E nós vamos aproveitar também e fazer um grande clamor para Deus curar o Bolsonaro, né? Tirar ele do TI, quebrar todo o mal. Então vamos orar para não estender muito. Vou deixar uma música. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu peço a Ti nessa manhã, Senhor, que o Senhor cure, Senhor amado, todos aqueles que estão com opressão, que estão, Senhor amado, no fundo do poço, Senhor, que não vê saída, não enxerga saída para os seus problemas, que está desempregado. Muitos, Senhor amado, daqueles que estão internados, Senhor amado, não pensa que Deus pode livrar eles, Senhor amado, que o Senhor livra, Senhor amado. Vai curando aqueles que estão internados no UTI, CTI, aqueles que estão presos, Senhor amado, há 2 anos, que muitos estão perdendo a casa própria porque estão desempregados, presos, Senhor amado, não podem pagar suas contas, Senhor, que o Senhor entra, Senhor amado, com seu exército de anjos, Senhor amado, dê anistia para todos, Senhor amado, dê anistia, Senhor. Eu peço a Ti que seu exército de anjos, Senhor, desça, Senhor amado, em Brasília e faça um grande mover nos 3 poderes, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Eu peço a Ti, meu Pai, que entra na UTI, onde está Jair Bolsonaro, Senhor, que o Senhor coloca a Tua mão poderosa, Senhor, no intestino dele, que o intestino dele volte a funcionar, que o Senhor quebra todo o mal, toda obra de feitiçaria, voodoo, magia negra, encantamento, tudo que fizeram, Senhor, contra o Teu Filho, Senhor, seja quebrado agora, que vira cinza, Senhor, que o Senhor faça justiça, Senhor, eu clamo por justiça na vida dele, Senhor, vai abençoando, Senhor, tira ele dessa UTI, Senhor, levanta esse homem, Senhor, coloca a Tua mão santa sobre a cabeça dele, Senhor, coloca Teu exército de anjo marchando naquele hospital, Senhor, ó Deus soberano,
soberano. O Senhor sabe porque o nosso povo está doente, porque o nosso povo está com opressão, Senhor. É uma opressão maligna, Senhor, no nosso país, Senhor, que não deixa as pessoas sentir paz, não deixa as pessoas sentir alegria, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que faça um grande mover, meu Pai. Levanta homens valentes, homens de guerra, Senhor amado, dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, Senhor. Que o Seu exército fique de prontidão, Senhor, para libertar o nosso país, Senhor. Que nós sejamos libertos, Senhor. Que nós possamos, Senhor, dar glória a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor vai fazer por nós, Senhor. Eu te peço e agradeço no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado. E até amanhã, se Deus quiser. Vamos continuar firmes, vamos continuar clamando, orando para o nosso país ter uma grande mudança, tá? Que Deus é maior na nossa vida, tá? Quando Deus dá uma ordem, até o capeta obedece. Põe isso na cabeça. E não desanime, não levante desse pó que você está. E clama a Deus, que Deus pode mudar a sua vida. Obrigada e até a próxima, se Deus nos permitir. Amém.